ser que o Senhor sustentou, Pai, e poder trazer aquilo que pertence ao Senhor. Toca Deus. no coração daquelas pessoas que não fizeram isso ainda, seja tocado, capacitado pelo poder da graça do Senhor. Nós oramos, Pai, entregamos tudo no teu altar. Fica conosco, Jesus. Faça de nós a tua morada em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Podei vos assentar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 18. Acompanhe, se você não tem a Bíblia em mãos ou pelo celular, convide alguém a ler contigo. Esse momento é um momento extremamente importante para nós, que nos debruçamos como Maria aos pés de Cristo. Diz assim a leitura do texto. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha. Ló foi com ele. Era Abrão um homem muito rico, possuía gado, prata e ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, o altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que eles morassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podia habitar um à companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus, os ferezeus, habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Eu peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló levantou os olhos, e quando ele levanta os olhos, ele vê toda a campina do Jordão, bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, veja, como a terra do Egito. Ele lembra do Éden, Moisés lembra do Éden, e lembra da terra do Egito, e Ló enxerga essa campina dessa forma, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si aquela campina do Jordão, toda ela, não parte, mas toda, e partiu para o Oriente, e eles se separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separa dele, ergue os olhos, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu vou te dar, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deus eterno, obrigado pela palavra viva e eficaz, cortante, que todos os dias nós podemos, ó Pai, nos alimentar dela. Obrigado, porque em meio a Deus, a ser por ela lido, nós somos confrontados nos nossos gostos particulares, nas nossas escolhas, nos nossos desafios. Esse texto fala profundamente com todos nós aqui, Pai querido. Esse texto, com toda certeza, ele se faz novo pela ação do Espírito Santo na nossa mente. E queremos pedir que o Senhor possa, como o mestre aqui entre nós, que o Senhor possa nos ajudar a compreender
verdades singelas e práticas que cada um de nós tem sido desafiado nesse tempo. Que o Senhor possa consolar, encorajar, pode exortar, corrigir as nossas vidas. Nós somos teus discípulos em Cristo, Pai. Nos ajude. Sabemos que somos peregrinos, forasteiros, e que aquilo que foi Sodoma e Gomorra, sem sombra de dúvidas, ainda, ó Deus, é um desafio para muitos de nós, ao qual nós temos que fazer todos os dias algumas escolhas. Então nos ajuda, em nome de Jesus, a olhar nos minutos que temos para esse texto e extrair verdades para o nosso viver. É a nossa oração totalmente dependente do Senhor. Amém. Querida igreja, o tema que eu quero repartir com você, meu irmão, minha irmã, é: levanta os olhos. Há mais em Cristo do que o mundo pode te oferecer. Recentemente eu vi um filme e compartilhei com um irmão essa semana, denominado filme A Mula. Não é para rir não, Marcos, mas A Mula. O que fala esse filme, pastor? Esse filme conta a história de um horticultor de 80 anos de idade que enfrenta dificuldades financeiras, e essas dificuldades financeiras vão culminar no seu divórcio, e em meio a uma festa que ele vai da sua neta, chega a ele um bilhete, e ao qual, quando esse bilhete chega à sua mão pela via de um homem, esse bilhete fazia para ele uma proposta de ser ali uma mula do cartel do tráfico daquela região. Aquele homem tem 80 anos de idade, mas ele está falido, família vivendo desafios, e ele vai uma primeira vez, ele aceita o desafio e vai ser a mula. E quando ele chega naquele ambiente, ele não sabe mexer em celular, ele ouve daqueles traficantes que ele vai agora fazer aquele serviço, e ele meio que está ali muito puro naquela situação. Eles colocam algumas coisas no seu veículo e ele parte, voltando para o destino, e deu certo. Quando ele abriu o porta-luva, tinha lá um envelope com o recurso do pagamento. E quando ele fez o caminho de volta, ele viu aquele recurso que ele nunca tinha visto. E aí agora ele começa quando vem a dificuldade, ele se apresenta naquele mesmo local e ele vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes ele se torna uma mula dos traficantes naquele contexto. Mas não terminou bem. Esse homem termina preso, ele termina cuidando de flores, de plantas na prisão. Esse homem, curiosamente, quando ele chega diante de uma realidade do tribunal, onde ele vai ser julgado, ele levanta, assume a responsabilidade pelos seus crimes e se aceita ser condenado à prisão. Mas fica uma lição para nós: teve uma primeira vez, teve um primeiro momento, teve muitas oportunidades de escolher de acordo com a sua vontade ou não. E quando leio esse texto, eu me deparo com um homem chamado Abrão. Abraão foi chamado por Deus no capítulo 12, como você sabe. Abraão enfrenta desafios no Egito, com a mentira, com aqueles retratos feios que você muito bem observa, do verso 10 a 20. Mas agora Abrão, depois desse período onde ele fez tanta bobagem, chega o tempo de colocar a cabeça no lugar, fazer o caminho de volta, retomar a vida. E aí, com os olhos de Cristo, a gente pode observar algumas coisas que esse retorno nos ensina. Primeiro, no decorrer da vida, vão surgir situações que vão exigir de nós decisões. Veja o que o texto diz. Verso 1, Abrão sai do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher. Ele está trazendo tudo o que ele tinha. O sobrinho Ló está com ele. Agora, o destaque que Moisés dá ao texto é que Abraão é muito rico. O verso de número 3 diz que Abrão faz as suas jornadas, possivelmente num período de 3 meses, do Neguebe até Betel, até aquele lugar
onde primeiro ele esteve, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Porque o altar feito ali naquele contexto dos cananeus, no ambiente pagão, possivelmente o altar já estava destruído, porque Abraão era como uma andorinha para tentar fazer um verão no meio de um contexto dominado pelo paganismo gentílico da época. E Abraão, ou Abrão, diz o texto que ele volta naquele mesmo lugar onde ele construiu um altar, onde ele faz sua tenda, onde ele invoca a Deus, que está registrado no capítulo 12. E eu aprendo então que no decorrer da vida você e eu vamos passar por situações que vão exigir decisões. E olho para o meu coração, para o teu, e faço algumas perguntas. Por exemplo, fazer o caminho de volta para Deus é fácil? Respondo que não. Voltar para Deus, no caso de Abrão, é voltar para o centro do chamado, é não deixar nada no Egito, é voltar mesmo que com sobrinho e esposa. E a esposa, quando volta com a sua família, com a sua casa, com toda certeza Abrão lembrava daquele primeiro momento, o altar não estando ali, mas a memória dele está ativa, de maneira que eu aprendo que você pode, meu irmão, passar por momentos onde você desvia do caminho. Você pode talvez passar por algum momento onde você não é bênção na vida de alguém, onde você passa por disciplina e até maldição na vida dos outros, como Abrão foi. Ele foi alguém que foi um amaldiçoador no contexto do Egito. Mas ele precisa saber que tem um caminho de volta. Voltar para Deus exige algumas coisas. Primeiro, humildade. Voltar para Deus envolve, em alguns casos, ter que lidar com a sua vergonha. Voltar para Deus pode envolver, lembrando de Lucas capítulo 2, Jesus Cristo com 12 aninhos de idade. Ele caminha com seus pais até uma festividade. Possivelmente aquela festividade leva a cidade a ficar apinhada de gente. Diz a Escritura Sagrada que no meio da festa, no meio da atividade religiosa, os pais vão fazer agora o caminho de confiar nos parentes e resolvem ir embora. E quando já caminham por um dia, alguém faz a pergunta. Olha para o outro, talvez Maria ou o próprio José. Cadê Jesus? Ué, deve estar com os parentes na frente. Não, a última vez que você viu Jesus estava onde? Ele estava lá no templo. E começa a perguntar entre os parentes, entre os chegados, entre os amigos, entre os vizinhos. E a resposta é só uma. Não vimos, não sabemos onde está. E aí a Bíblia mostra para a gente, irmãos, que aquele casal resolve com um aperto no coração, porque eles se lembravam que há quase 12 anos, o poder da época queria matar aquele menino. E como aqueles pais fazem aquele caminho de volta? Coração apertadinho. E quando eles chegam, eles encontram Jesus no templo, assentado, ouvindo. 12 anos, ouvindo. Interessante. Ele é Deus. Mas por sua vez, ele sabe com 12 anos que ele precisa ouvir. E eles estão admirados, depois que ele ouve e dá respostas. Interessante que no texto sagrado, quando eles chegam, eles falam da sua aflição. Nós te procuramos, estávamos aflitos. Mas eu penso que fazer o caminho de volta para aquele casal não foi fácil. Meus irmãos, perderam Cristo. Às vezes nós perdemos Cristo em lugares que não podemos perder. Não se assuste que muitos estão perdendo Cristo dentro dos prédios religiosos. Muitos estão perdendo Cristo sendo membros da igreja visível, participantes de um hall de membros de uma denominação. Mas estão perdendo Cristo onde não pode perder. Mas a humildade de fazer o caminho de volta precisa. No domingo passado vocês ouviram um sermão aqui nesse púlpito à noite. Fala de 2 filhos e de um pai pródigo de amor. Um deles fez o caminho de volta. O outro nem o caminho fez, porque estava dentro, mas perdido. Fazer o caminho de volta não é fácil, mas é uma decisão. E quem sabe nessa manhã de Santa Ceia, você ao ver esse texto e ver Abrão fazendo o caminho de volta, você quer decidir lá no seu íntimo,
a fazer alguns caminhos que você precisa humildemente reconhecer. Porque muitas e muitas e muitas vezes, em meio ao caminho de volta da humildade, você vai chegar também à necessidade de arrependimento por causa das besteiras que você faz no caminho. Abraão é um homem que está voltando de muitas besteiras que ele fez no caminho. Ele entregou a mulher por uma meia mentira. A mulher correu riscos sérios e graves de ter sido violentada na sua intimidade. A Escritura nos mostra que Deus é que poupou, trazendo pragas que, segundo alguns comentaristas, trazem a ideia de doenças venéreas, sexualmente transmissíveis, no meio do harém daquele homem, para que Sara não fosse violentada e fosse poupada. Como Deus é sábio. Abraão faz esse caminho de volta com humildade, com arrependimento. E ele está um homem mudado, porque o Egito muda, gente. Egito sabe mudar, gente. E eu sei que alguns aqui sabem do que eu estou falando. Mas decidir não é fácil. O que você precisa decidir abandonar, minha irmã, meu irmão? Que caminho você precisa fazer de volta? Primeiro ponto. Segundo ponto, no decorrer da vida, nós vamos ter conflitos. O texto diz que quando ele chega naquele ambiente, o Ló que ia com o seu tio, tinha também gado, tendas e rebanhos. Ló foi inteligente, porque Ló caminhando com Abrão, e sabendo que Abrão era alguém que ouviu a Deus, ele procurou se cercar então de Abrão, e a Escritura Sagrada nos diz que Ló também desfruta agora de benesses, de uma prosperidade material. Alguém diz que anda com o sábio, você vai se tornar sábio. Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, fala sobre as más conversações que corrompem os bons costumes. E eu me atrevo a ver esse princípio entendendo que boas conversações fazem costumes se tornarem saudáveis. De forma que o Ló, ele é inteligente, ele está ali sabendo que, de alguma forma, eu estou com alguém que o Senhor está com ele, e o Senhor estando com ele, eu estou sendo também agraciado com essa bênção. Agora, Abrão, que sai daquele momento, não o mesmo homem, quando chega naquele ambiente, voltando para o primeiro instante da sua caminhada, ele voltando a ser peregrino, onde a região não tem pastos tão bons como o Egito, onde não tem o verdor das campinas do Jordão, que ainda tem ferezeus e cananeus, em dado momento, se torna a demanda da terra impossível deles estarem juntos, o rebanho de Ló, de Abrão e dos próprios cananeus e ferezeus. E quem começou os conflitos? Os pastores do gado, de Abrão e de Ló. Agora, talvez você pense que Ló foi um homem ímpio. A Bíblia diz que Ló foi um homem, curiosamente, caminhou com Abrão, seu tio. Ele vai se separar aqui. Mas quando você vê Pedro escrevendo a sua carta, segunda carta de Pedro 2,7, está lá dito que que Ló é um homem justo. Quando ele mora em Sodoma e Gomorra, ele está na porta da casa, mas ele se afligia com o comportamento libertino e devasso das pessoas de Sodoma e Gomorra. Porque sodomia, esse pecado escrasso que você vê na sociedade hoje, escancarada, conforme Romanos capítulo 1 nos mostra, a homossexualidade, o lesbianismo e todos os pecados desenfreados de origem sexual, é relatado na realidade daquele ambiente sodomizado. E aí você vê que Ló, ele se afligia ali. Mas eu aprendo que ao mesmo tempo, no decorrer da vida, nós vamos ter conflitos e como nós atravessamos os conflitos. Leio esse texto e penso nas páginas da história repleta de brigas, testemunhos de famílias causadas por vários motivos, mas esse texto me dá um alerta. O motivo que o texto está dizendo que tem um conflito grave é a prosperidade. Nós temos a tendência aqui no Ocidente de pensar que a ausência de prosperidade ela traz muito conflito, e traz.
Mas esse texto me mostra que a prosperidade também tem conflitos. E conflitos entre parentes, conflito entre família, gente do mesmo pedigree, do mesmo sangue. E aí veja bem, a prosperidade vem como provação. No geral, quando alguns leem esse texto, dizem, mas era bacana todos morarem ali. Mas começou uma decepção entre os pastores. E entre os pastores que começa essa decepção, começa a chegar no Abrão, no Ló. E quando eu penso em decepção, quantas e quantas vezes você vê na sua Manhuaçu, você esbarra com um homem, com uma mulher que diz para você assim, eu deixei a igreja. Mas por quê? Porque eu decepcionei. Deixa eu te dar um alerta. Igreja é lugar da gente se decepcionar. Porque a igreja é composta de pecadores que vão te decepcionar. E só não compreende isso aquele que não discerne, que não vai faltar ex-crente falando que decepcionou com gente, com pessoas. E quem conhece Romanos 3 não pode decepcionar com ninguém. Vou repetir para que fique gravado no meu e no seu coração. Quem conhece Romanos capítulo 3 não tem o direito de dizer que decepcionou com alguém. Mas Abrão decidiu um caminho muito bonito. Ele é um homem quebrantado pela disciplina que ele passou. O Egito trouxe aquela culpa, vergonha e conduziu ele a uma decisão nobre. Qual? Vou abrir mão. Vou ser pacificador. Ele renuncia ao direito de subir pelo privilégio de descer. E em meio aos nossos conflitos, irmãos, como que nós temos agido? Nós temos optado pela paz ou pelo lucro a qualquer custo? Em meio aos nossos conflitos, nós estamos compreendendo que esse texto, o superior, que é o tio mais velho, está se humilhando diante do inferior. A separação aqui, ela foi responsável, de maneira que para que não tivesse violência. E você vê isso entre Paulo e cooperadores em Atos 15, você vê isso quando Paulo fala acerca de casamento, Deus vos tem chamado à paz. 1 Coríntios 7, versos 10 a 16, conflito precisa ser resolvido e não acariciado. De maneira que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, os conflitos que temos na luz de Cristo precisam ser trazidos à tona, para andarmos na luz. De maneira que Abrão queria paz e ele não entendia, a partir daquele momento, que era normal o conflito que estava surgindo entre eles, precisava de uma solução, e ele resolve dar honra ao outro, e diz, pode escolher, Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, pode escolher, meu sobrinho. E Ló escolheu. O texto diz que a escolha de Ló, curiosamente revelada no verso 8, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, somos parentes chegados. Acaso, veja, a terra toda está diante de você, aparta de mim, se tu fores para a esquerda, vou para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló levantou os olhos, enxergou, viu toda a campina do Jordão bem regada, como o jardim do Senhor. Ló, num destaque que Moisés deu no texto, Ló se lembra da realidade que ele ouvia dizer do Éden, lugar de prazer, lugar de delícias. E ele se lembra e compara aquelas campinas verdejantes. E ele não resolve pensar duas vezes. Eu quero aquela lá, aquela parte lá. E não quero parte não, o texto diz, eu quero toda. Eu não quero pedacinho não, eu quero toda. Como é difícil, irmãos, honrar o outro e preferir em honra o outro. Nós não gostamos disso. Abrão está dizendo para Ló, pode escolher, escolha bem. E a Bíblia é repleta de más escolhas, como também boas escolhas. Esaú, com fome, ele escolhe um prato de lentilhas e vende o direito de primogenitura. Jesus entra numa casa de duas irmãs, junto com, tem o seu irmão também, Lázaro. Quando Jesus chega naquela casa, ele está ali compartilhando acerca do reino vindouro e do reino presente na pessoa dele. Marta agitada de um lado para o outro. Jesus fala para ela,
Marta, Maria escolheu parte, a boa parte. Você vê na Escritura Sagrada Noé construindo um barco, 120 anos construindo um barco e sendo ridicularizado. As pessoas olham para aquela realidade, aquele homem só com a família dele, falando que vai chover, sendo que até então não havia acontecido nada de chuva. Louco. Estar e crer na mensagem de Noé, e escolher essa mensagem daquele tempo, olhar para o que Noé está dizendo, loucura. De maneira que você vê no texto, que a possibilidade daquela família compreender durante um ano ali dentro daquela arca, confinado, apertado, no meio de bicho bravo, mal cheiroso, 3 andares de compartimento, passar por um dilúvio, a arca só foi, meu irmão, de alguma forma, possível de ser compreendida e suportada, porque quando eles se lembravam do que acontecia do lado de fora, eles falavam assim, graças ao Senhor, aqui está difícil, mas lá fora está com cheiro de morte, lá fora está pesado, e Deus foi tão sábio que ele fechou por fora, porque senão podia ter um daqueles 8 ali que em meia cabeça fraca, falava, não vou aguentar não, eu quero dar uma volta na praça. O confinamento só foi possível, irmãos, aqueles homens, aquela família escolheu crer contra tudo e contra todos. Mensagem do Evangelho, isso, loucura para os que se perdem, mas para nós ela é o poder de Deus, louvado seja o Senhor. Agora, de maneira que quando nós vemos o mau testemunho do Abrão lá no Egito, e Ló vendo esse mau testemunho, Ló viu isso tudo. Por que o bom testemunho do Abrão não foi copiado pelo Ló? Ele deixou ele escolher. Ele poderia muito bem ter dito, não tio, que isso, tu és mais velho? Nós estamos saindo de uma experiência onde tu escolheste errado, eu tenho receio de escolher errado. Vou estar contigo. Mas não, esse homem, ele resolve atravessar esse conflito e no decorrer da vida apontando que nós teremos conflitos. Então, conflitos precisam ser resolvidos. E último, no decorrer da vida vamos precisar de visão espiritual. Paulo disse, não sou desobediente à visão celestial. O texto nos diz que Ló escolheu, e ele escolheu a toda a campina do Jordão, partiu para o Oriente e eles se separaram. Abrão habitou na terra de Canaã, Ló foi para as campinas do Jordão, armando as suas tendas cada dia até Sodoma, os homens de Sodoma maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, Abraão enxergou com os olhos da fé, Ló com os olhos da cobiça. Ló levantou os olhos e enxergou a 880 metros do nível do mar, aquela campina, de maneira que isso me ensina que a nossa fé afeta as nossas decisões, e eu preciso então, ao saber disso, ter uma visão espiritual de tudo o que eu estou envolvido, de maneira que esse texto me mostra que quando Ló sai da vida do Abrão, Abraão se vê só, ele não tem filho, 75 anos, sua esposa 65, tem uma promessa, Ló pegou o seu rebanho, virou as costas, bye bye, e partiu. Possivelmente Ló foi como um filho para Abrão em muitos momentos, sentiu só. Mas lá no Egito Deus não apareceu para Abrão, mas no verso 14 Deus agora, quando Ló sai da vida dele, Deus aparece para ele. E Deus aparece para ele dizendo para ele o seguinte, ergue os olhos, levanta a cabeça, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, confirmando o que ele disse, a tua descendência darei para sempre, vou fazer dos teus como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, se contará também a tua descendência. Levanta-te, Abrão, percorre essa terra no seu comprimento e largura, porque eu lhe darei. E Abrão, com essa palavra de Deus, que lhe aparece, aquecendo o seu coração, mudando as suas tendas, ele vai habitar nos carvalhais de Manre,
que está junto à comunhão, que a palavra Hebron significa comunhão, e levanta ali um altar ao Senhor. Ló não tinha visão espiritual, e quem não tem direção em Deus vai se perder no caminho. Já Abrão, desapegado, mão aberta, se apega ao Senhor pela fé, e o Senhor se apresenta a ele, falando para ele do futuro. Eu vou honrar a você, meu servo. Ló, quando levantou os olhos e viu aquelas campinas, viu que o mundo poderia oferecer, e escolheu errado. Como aquele homem, aquele velhinho de 80 anos do filme, que eu tive a oportunidade de assistir. Escolheu errado, terminou preso. Deus convidou Abrão, agora Abrão, vem cá, levanta os olhos, olha para o lado, vê o que o céu tem para te oferecer. Eu vou te dar, Abrão, não é você que vai conquistar, não é graça, é eu que vou te dar. Você vai ganhar aquilo que você não cobiçou. Percorra, porque você e os seus vão desfrutar de coisas que você não tem ideia. Então, meus irmãos, o Senhor está nos alertando 3 verdades. No decorrer da vida, vão surgir situações que vai exigir decisão de você. No decorrer da vida, você vai ter conflito. No decorrer da vida, você precisa de visão espiritual. E que aplicação isso traz para nós, para quando nós saímos dessa porta para fora nessa manhã? A saúde de um cristão é medida pela disposição de abrir mão. Não é fácil, mas em muitos momentos Deus vai te chamar. Abra mão do direito de subir, de humilhar, pelo privilégio de servir e de descer. Saúde espiritual envolve disposição de abrir mão, mas isso aponta para alguém maior que é Cristo. Abriu mão de sua glória, desceu do trono, fazendo-se servo obediente até a morte, e morte de cruz. Escolheu a cruz, por amor a nós. Cristo se fez pobre, como João Crisóstomo, na história da igreja, deixou registrado, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Portanto, em Jesus nós aprendemos a viver desapegados, a abrir mão, a resolver conflitos dos mais severos com amor, a tomar decisões pela fé, e com Jesus nós aprendemos a levantar os olhos e contemplar promessas de Deus, olhando para Ele como autor e consumador da fé. Jesus na cruz do Calvário, corpo totalmente destransfigurado, rosto, seu físico. A Escritura Sagrada nos mostra que aquele homem, em meio à sua humilhação, viveu suas opressões particulares, abriu mão da sua glória. E em muitos